Instituições de Niterói vão oferecer consultas grátis para a população no dia 10, lembrando o Dia Mundial de Combate ao Câncer, que é comemorado hoje, dia 8. Haverá também no sábado palestras online sobre o dia C. Com a pandemia do coronavírus, muitas pessoas abandonaram o tratamento do câncer ou adiaram a ida ao médico. Eu vou conversar agora com o mastologista Rodrigo Souto. Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Roquete Pinto. Bom dia, Merlinda. É um prazer estar aqui e já dar parabéns à iniciativa da rádio de abrir espaço para a gente falar um pouco de saúde e a prevenção de câncer. Com certeza. Como é que vai ser essa ação social contra o câncer promovida aí por instituições médicas de Niterói no dia 10? A gente está muito preocupado pelo o que você falou no início, né? A demora do diagnóstico do câncer de mama por causa do mama e de outros cânceres por causa da pandemia do ano passado. Pra você ter uma noção, mais de 50% dos pacientes com câncer deixaram de ser diagnosticados no ano passado. Então, com isso, com essa preocupação, no dia 10, a Oncomed, para Oncomulher, no Centro de Imagem de Caraí, a Liga Fluminense contra o Câncer, vai promover uma ação social com palestras educativas online e umas consultas presenciais gratuitas para a população. Esse atendimento vai ser em mastologia, urologia e dermatologista e clínica de tabagismo. Por que essas especialidades? Porque na mulher o câncer de mama é o câncer mais prevalente e no homem é a próstata. E se a gente levar em consideração a quantidade de câncer no Brasil, o câncer de pele não melanoma é o câncer mais frequente no Brasil. Então, essas três especialidades nós damos prioridade para fazer o atendimento gratuito a esses pacientes. Agora, no Dia Mundial de Combate ao Câncer, a prevenção ainda é a maneira mais eficaz de fazer aí o combate precoce da doença. Como é que as pessoas podem fazer esse tipo de prevenção? Com certeza. Nós temos dois tipos de prevenção. Prevenção primária, que é aquela prevenção que a gente impede que o câncer se desenvolva. Isso através de orientar a população a evitar a exposição dos fatores de risco do câncer e adotar um modo de vida saudável. Não fumar, ter uma alimentação saudável, manter o peso adequado, isso é muito importante. A gente sabe que a obesidade está relacionada a vários tipos de cânceres. Praticar uma atividade física, amamentar. A gente tem que lembrar que a primeira comida saudável que a gente tem é o leite da nossa mãe. Então a gente não pode deixar de amamentar as crianças. Tá? E especificamente em algumas mulheres entre 25 e 64 anos, pelo menos fazer o preventivo do câncer de colo de útero. Hoje em dia a gente tem a vacina da HPV, que as meninas entre 9 e 14 anos, os meninos de 11 e 14 podem fazer para prevenir esse câncer. Isso é muito importante. Pra você ter noção, no Brasil, mais de quase 16.700 mulheres vão ter câncer de colo do útero em 2020, já tiveram. Então isso é muito importante. Então todas essas medidas de vida saudável a gente tem de ter, mais a orientação para a gente fazer o diagnóstico secundário, quer dizer, seria prevenção secundária, que é fazer o diagnóstico precoce. Por exemplo, fazer a mamografia em mulheres acima de 40 anos. A gente sabe que a gente vai diminuir a mortalidade em 30% se a gente fizer a mamografia uma vez por ano a partir dos 40 anos. Então, tudo isso é muito importante para a gente fazer o diagnóstico precoce, prevenir e fazer o diagnóstico precoce dos pacientes com câncer. O senhor falou aí de fazer a mamografia uma vez por ano, mas a gente sempre faz também, os médicos sempre pedem a ultrassonografia da mama. Isso é essencial, fazer a ultrassonografia e também fazer a mamografia? A mamografia é o método mais importante para fazer o diagnóstico precoce, que a mamografia ela consegue definir algumas coisas que os outros métodos não conseguem. O ultrassom é muito bom como um método complementar à mamografia, principalmente naquelas mulheres que têm as mamas muito densas. O que é mamas muito densas? Aquelas mamas que têm muito tecido mamário. Quando a mulher tem muito tecido mamário, a mamografia eventualmente pode deixar de ver alguma coisa menor. Então a ultrassonografia vai ajudar. Mas como exame é a mamografia.
O ultrassom, ou às vezes até ressonância magnética, pode ser exames complementares para auxiliar nesse diagnóstico. Agora, doutor Rodrigo, a pandemia do coronavírus acabou afastando, né, muita gente do consultório, as pessoas ficaram com medo, né, de ir nos hospitais, nas unidades médicas, né, procurar os consultórios com medo aí de contrair o coronavírus. E aí as pessoas tiveram, quem estava com câncer já teve o seu tratamento adiado e acabou tendo uma piora aí no tratamento, né, uma piora na doença. O que essas pessoas podem fazer agora? Qual é o alerta que o senhor dá para essas pessoas? Isso é muito importante, é aquilo que a gente falou no começo. Quer dizer, nós deixamos de fazer o diagnóstico de mais de 50% de biópsias, mais de 50% no ano passado, dos pacientes com suspeita de câncer. Lógico que a gente tem que ter todos os cuidados por causa da pandemia. A pandemia não acabou, não é uma gripezinha. Ontem nós tivemos quase 4.000 mortes no Brasil, mas a gente não pode esquecer que existem outras doenças também que têm de ter prioridade. O que os pacientes podem fazer? Nos sintomas, tem de procurar locais que não sejam aglomerados, clínicas para fazer o diagnóstico, que não tenha muita gente, e priorizar os hospitais que tenham atendimento separado do Covid para os pacientes que não têm a suspeita de ter o vírus. Isso é muito importante. Hoje, eu estou vendo pacientes no consultório que já diagnosticaram elas mesmo por autoexame um nódulo de mama em março, abril do ano passado, só está vindo agora no consultório porque está crescendo o nódulo e ela ficou com medo. Então, é muito importante a conscientização que os pacientes têm de procurar os médicos para poder fazer o diagnóstico a partir do momento que eles estão sentindo alguma coisa, principalmente. Agora, quais são os tipos de câncer mais comuns aqui, principalmente no estado do Rio de Janeiro? Como todo no Brasil, no homem, o câncer mais frequente é a de próstata, né? Que ano passado a gente teve mais de 65.000 casos de câncer de próstata esperado, o câncer de colo de reto e o câncer de pulmão. Na mulher, o câncer de mama é disparado. E, infelizmente, o câncer de mama, esse ano, saiu pela Organização Mundial de Saúde que ela bateu o câncer de pulmão em relação à mortalidade. Quer dizer, hoje o câncer de mama que mais mata é o câncer de mama. Então, voltando aos tipos de tumores, na mulher é o câncer de mama, o câncer de colo e reto, o câncer de colo de útero e o câncer de pulmão. São esses tumores mais frequentes. Não deixando de falar do câncer de pele, não melanoma, que é o tumor base celular do carcinoma epidermoide, que de longe são os mais frequentes no Brasil, por causa do nosso clima, principalmente. Mas eles não têm uma mortalidade muito grande. A maioria das vezes a gente consegue tratar adequadamente esse tipo de tumores de pele. Diferente do melanoma, que é um tipo de tumor mais agressivo e que a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Agora, uma pessoa que tem assim muitos sinais, que tem pintas, como é que ela pode perceber a diferença se ela está realmente com uma pinta ou se é um sinal ou se realmente ela está com câncer de pele? Essa é uma pergunta muito boa, Linda, porque às vezes a gente tem aqueles tumores, aqueles névozinhos que é de nascença, que a pessoa acha que não é nada, e de repente ele começa a aumentar, ele começa a mudar a forma, ele começa a ter uma coloração diferente, ou uma simetria, ele começa a ficar maior do que 6 milímetros. Para a gente ter uma noção, assim, se a gente pensar naquela borrachinha do lápis, com qualquer lesão maior do que aquela borrachinha, a gente tem de procurar o dermatologista para a gente ver todas essas alterações. E mesmo assim é importante procurar o dermatologista, porque a gente tem locais que dão câncer de mama, câncer de pele, e que a gente não consegue identificar direito. Por exemplo, couro cabeludo, que é um local de difícil acesso, nossas costas, debaixo das unhas, todos esses lugares podem dar tumor de pele. Então a gente tem de prestar muita atenção nessas pintas que a gente tem e procurar o médico em qualquer alteração dessas que eu falei.
Eu desconhecia, assim, um tumor, né, um nódulo, assim, debaixo das unhas. Nunca tinha ouvido falar nisso. É bom que o senhor faz esse esclarecimento, né? E tem uma coloração diferente? Como é que é? Ele parece... a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial com um hematoma. Quando a gente faz um trauma no dedo e faz aquele hematomazinho, que é aquele sangue debaixo da unha, é muito parecido com uma lesão de melanoma. Eu tenho uma experiência em casa, que uma parente minha apresentou uma unha, uma lesão escura abaixo da unha, e a gente acabou fazendo um diagnóstico de melanoma. Então, qualquer lesão, como fosse um sangue pisado, embaixo da unha, que não melhora em 1, 2 semanas, a gente tem que fazer a pesquisa para a gente poder ver. Isso pode também dar nas unhas dos pés? Sim, nas duas. Em qualquer unha ou só nas unhas maiores? Qualquer unha. Então é bom, porque esse alerta que o senhor está fazendo, a gente prestar atenção, porque às vezes a gente acha que é uma batida, né? Como o senhor falou aí, pode ser uma manchinha roxa, alguma coisa, e na verdade é um câncer de pele, né? Agora, doutor, como é que as pessoas podem participar, então, dessas consultas grátis aí que vocês vão oferecer no dia 10? Tem um agendamento com antecedência pelo telefone? Como é que elas podem participar? Não, tem sim, Emília, porque nós nos preocupamos muito com a pandemia, a gente não quer fazer aglomeração, então nós só vamos atender os pacientes com agendamento pelo telefone 99-604-3077, tá? E os atendimentos vão ser em São Francisco, aqui em Niterói, na rua Araribóia 6, na clínica Oncomed. É super importante o paciente não vir com familiares, vir só a paciente, vir de máscara, porque a gente não vai deixar acontecer aglomeração por causa da pandemia. A gente tem que se preocupar muito com essa parte do atendimento. Vocês estão preparados para atender quantas pessoas no sábado? Nós estamos preparados, nós marcamos consulta para não haver aglomeração. A gente está preparado para cada profissional atender de 20 em 20 minutos. Nós estamos agendando em torno de 20 pacientes por dia para cada profissional só. Ok. Eu conversei com o mastologista Rodrigo Souto, que está participando aí junto com as instituições de Niterói, para oferecer consultas grátis para a população no dia 10, lembrando aí o Dia Mundial de Combate ao Câncer, que é comemorado hoje, no dia 8. Muito obrigada, bom dia, doutor Rodrigo, e tenha um bom dia de trabalho. Muito obrigado, menina, muito obrigado a você pela sua oportunidade da gente falar um pouquinho da saúde.